Salve pessoal, mais um encontro aqui em Artes Visuais. Meu nome é Led e esse encontro é uma conversa, né? Conversa sobre desenho aí, que eu pensei um pouco pelas, pelas questões que estão aparecendo, né? Em relação aos exercícios que eu passei. Então eu resolvi falar um pouco sobre desenho, né? Porque esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Porque a gente vê muitos comentários assim, né, de eu não sei desenhar, eu não me dou bem com o desenho. E aí eu quis fazer essa, essa, essa parada, né, pra gente pensar um pouco sobre o desenho, né. Primeiro eu queria perguntar o que é desenho para você, o que é desenhar bem para você, né? O que você considera desenhar bem, né? Porque eu vejo muita gente falando, eu desenho mal, meu desenho é péssimo. E aí as pessoas me mandam, né? Me mandam alguns desenhos e já tive experiência de ver muitos desenhos muito fortes, muito bons. E aí as pessoas ficam nessa de, não, mas não, eu não gosto, porque não, nossa, não ficou parecido e tal, e essa coisa, né? De desenhar, de fazer um desenho às vezes parecido com a realidade, né? Às vezes essa cobrança. Então a primeira questão que eu levanto é isso, né? O que é desenhar bem? Desenhar bem é desenhar algo parecido com a realidade, tentar fazer um desenho mais próximo da realidade? Para mim, não. Mas também pode ter um desenho muito bom que seja parecido com a realidade. Mas, para mim, às vezes você sair um pouco dessa chave do desenho ser parecido com a realidade, às vezes pode te influenciar de uma maneira boa no seu desenho. Pode fazer com que você não gere tantas expectativas, né? E seja tão se cobre tanto, né? Para que aquele desenho fique super parecido e tal. Então, eu fiz alguns exercícios aqui, aí eu propus, né, nessas orientações e recebi algumas coisas. E aí eu eu enxerguei, né, muita coisa boa nesses desenhos e não necessariamente eles são parecidos com a referência real da coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles trazem linhas, trazem um monte de histórias, trazem vários elementos interessantes, né, de composição e de movimento, que às vezes a gente não consegue olhar por ser o nosso próprio desenho, e também porque a gente fica preso nessa caixinha de, nossa, precisa ser, eu vou desenhar um rosto, ele precisa ser igual, precisa ser muito parecido com aquele rosto que eu peguei a referência. E não, né? A gente pode analisar um desenho só pelo desenho, né? A gente não precisa colocar referência e o desenho do lado. Eu gosto muitas vezes eu faço às vezes meus desenhos e eu já saio totalmente da referência. Às vezes eu pego uma referência e quando eu vi eu já deixo outras coisas, né, virem para formar outro trabalho, e aquele trabalho não vai ficar parecido com a referência, né? Às vezes ele tem alguma coisa, mas ele não fica nem parecido, e eu não acho que por isso o desenho fique ruim, né? Porque ele não seja parecido com uma referência ou parecido com a realidade, porque eu acredito que é isso, o desenho ele ajuda a gente a construir novas imagens, novos mundos, né? O desenho faz a gente convidar as pessoas a acessarem um pouco do nosso mundo, e ele não precisa
ser parecido, né? Parecido com a realidade. Ele pode ser a nossa construção dessa outra coisa, né? E aí eu parto para uma segunda pergunta, que é quais são suas referências de desenhos bons, né? Quem você considera que desenha bem, né? Isso é interessante porque na história da arte a gente tem referências muito marcadas, né? A nossa referência de história da arte é muito europeia e às vezes a nossa visão fica muito ligada a alguns movimentos, né? E até mesmo a um período que chama Renascimento, né? E aí eu vejo pessoas que estão se cobrando, às vezes, muito num desenho que vem dessa história, né? Dessa história da arte que é colocada em compartimentos aí, né? Colocada em caixinhas, né? De movimentos, né? Que muitas vezes, não sei, muitas vezes para mim não dizem muito, né? Sobre aqueles trabalhos. Você classificar como isso ou aquilo, né? Como um nome ou outro, às vezes eu não sei se aquilo pode dizer muito, né? Dos trabalhos em si. Mas eu acho que é isso, a gente buscar, né, várias referências de bons desenhistas, né? Buscar que porque tem bons desenhistas que fazem figurativo, tem bons desenhistas que trabalham com abstrato, né? E cada um vai construir um tipo de desenho. Uns vão tentar fazer uma coisa mais aproximada da realidade, outros já vão desconstruir isso e partir para outros caminhos. Então, a gente não pode olhar só para um lado quando a gente fala de desenho, né? Que é esse desenho que é, às vezes, muito técnico, com medidas, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, por exemplo, eu desenho muito rosto, então eu vejo que o rosto das pessoas, né, mesmo aqueles que eu pego referência, tem uns que são de memória, mas eles não são simétricos, não são totalmente simétricos, eles não são, né, eles não têm medidas perfeitas ali, né, não é perfeito, né, tem as imperfeições, tem as assimetrias, né? Então a gente tem que olhar para tudo isso quando a gente vai começar a desenhar, para a gente não cair nessa exigência de fazer um desenho só para o outro ver e achar bonito e achar bem feito, né? A gente tem que tentar tirar, né, o desenho que a gente tem aí, essa linha nossa, tentar descobrir um pouco dessa nossa linha, um pouco dessa nossa da história, né, e tentar descobrir isso através desse desenho mais interior nosso também, né? Tentar buscar isso. E, e se às vezes você já quer chegar num começo, assim, bem no começo, já querendo fazer coisas muito parecidas, né, muito parecida com a realidade, eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? É muito difícil alguém já começar, né, a desenhar já dominando, né, algumas técnicas. Então, tem que ser devagar. Esse começo do desenho tem que ser com cuidado, tem que analisar bastante coisa, né, na sua linha, no seu desenho em si, né? Tentar ver onde você chegou, o que você queria e onde você não queria, né? Mas é isso, né? Essa busca, ela é, para muitos artistas, desenhistas e para muita gente, ela é uma busca de uma vida, né? E a gente vai sempre mudando uma coisa ou outra, pegando uma referência aqui, pegando uma outra referência ali, e o nosso desenho vai se transformando. Então, eu acho que essa orientação é mais para a gente pensar um pouco sobre o nosso desenho, né?
Eu quero fazer algumas conversas sobre desenho, onde a gente busque ver um pouco da onde a gente está tirando as referências do que é o desenho bom e o que é o desenho ruim, sabe? Um pouco das orientações que eu fiz aqui foi falando sobre isso, né? Sobre referência, sobre trazer pessoas das artes gráficas, trazer pessoas que fazem trabalhos muito diferentes um do outro. E às vezes é isso, são pessoas que em muitos lugares da academia não são citados, né? Porque tem essa coisa dos gênios, né? Que é uma coisa que eu tento desconstruir um pouco nesses encontros aí, né? Porque tem muita gente que está do nosso lado, muita gente boa fazendo muita coisa. E a gente precisa aprender um pouco a olhar, né? Para essas pessoas, para esses trabalhos que estão às vezes do nosso lado, só que a gente fica buscando a história da arte que é, né, colocada muitas vezes goela abaixo para gente. Não que não seja importante conhecer, né, e, e, e saber desses movimentos, mas às vezes a gente tem coisas muito preciosas do nosso lado e a gente fica buscando essa história da arte que só está nos livros, né? Então acho que é um pouco dessa intenção da gente tentar ver que a história da arte está sendo feita às vezes, né, na nossa cara ali, a gente não tá com o olho muito aberto para isso, né? São mais provocações. Então é isso, gente. Esse foi mais um encontro aí em artes visuais para a gente pensar um pouco no desenho, nas referências e, enfim, provocações para a gente seguir aí fazendo nossos trabalhos e se renovando aí. Bom, então agora nessa segunda parte eu vou trazer dois artistas e eu acho que é um grande desenhista, né? Eu tive a oportunidade de ter aula com ele, que é o Evandro Carlos Jardim. E a outra artista eu conheci numa página do Instagram que chama Artistas Latinas. Depois eu coloco na descrição aqui do vídeo. E o nome dela é Juni Beer. Então eu vou colocar as imagens aí, quem puder dar uma olhada, ou então dar uma pesquisada depois, que são dois trabalhos muito bons aí, gente. Então é isso, gente. Esse foi mais um encontro aí. Valeu aí pela escuta e até a próxima. Um abraço aí a todos.